que você tem a dizer disso? Que a lei morreu em Cristo como instrumento de salvação para qualquer pessoa. Morreu em Cristo, está dito. Só ler o Novo Testamento, é só ler os apóstolos, é só entender o significado do que Jesus veio realizar na cruz, porque o fim da lei é Cristo. Porque todo o escrito da lei foi rasgado na cruz, Paulo diz. Então, como instrumento de salvação, de reconciliação, de condição sine qua non para o homem chegar a Deus, a lei morreu. Porque a lei não aproxima o homem de Deus, a lei afasta. A lei cria culpa. E a culpa produz transgressão. Quanto mais culpado é um coração, mais transgressor ele se torna. Quanto mais oprimido pela certeza de ser transgressor, mais suicidamente a alma transgride. É o que Paulo diz, a lei veio e avultou as ofensas, avultou a condenação no coração humano. É porque a lei é ruim? Não, a lei é boa. Eu é que sou mau. E porque eu sou mau e a lei é santa, a lei não realiza o meu bem, ela só provoca o meu mal. Porque ela prova para mim a minha maldade e não oferece para mim nenhuma salvação. Porque ela diz, por mim, a lei diz, você será salvo se me obedecer por inteiro. Porque se alguém transgredir um único desses mandamentos, se tornará réu de todos os demais. Então a lei me oferece uma salvação que é a minha própria condenação. Na medida em que, mesmo quando externamente eu a cumpra aos olhos dos homens, eu a transgrido na subjetividade do meu coração, porque eu não adoro os ídolos, mas eu cobiço o ouro do templo. Eu não levo a mulher do próximo para uma casa de sexo, mas eu a desejo no meu coração. Eu não dou falso testemunho público, mas eu falsifico a realidade do significado de pessoas para mim e para outros, todos os dias. Eu tomo o nome de Deus em vão toda hora, todas as vezes que eu falo em nome de Deus, sem falar segundo o Evangelho, todas as vezes que em nome de Deus eu me vingo, todas as vezes que em nome de Deus eu ameaço, todas as vezes que em nome de Deus eu cumpro os meus caprichos. Estou tomando o nome de Deus em vão, mas eu digo que nunca tomei o nome de Deus em vão porque eu nunca blasfemei, nunca mandei Deus para PQP. Mas eu blasfemo de todos os dias de muitas maneiras diferentes e assim vai. A lei, portanto, diz, você quer salvo por mim? Ser salvo por mim, me obedeça 100%. Porque se você errar em 1%, os outros 99% te condenam. Porque a lei é um bloco só, indivisível. Então, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. E pela lei, só aumenta a minha culpa. Só aumenta a minha certeza de perdição, de impotência. Pela lei, quando se neurotiza como juízo na minha alma, eu só me degrado mais, porque eu desisto de todo bem. Quando eu digo, ora, por mais que eu faça, se eu falhar em alguma coisa, eu me tornei réu de tudo, então pecador e meio. Isso é no mínimo o que se teria a dizer, para quem não entendeu, as dezenas de afirmações de que a lei morreu em Cristo, como instrumento de salvação. Acabou. Onde que a lei não morreu? A lei cerimonial judaica também em Cristo já morreu, porque eram ritos arquetípicos, sombra do que havia de vir. Jesus já cumpriu tudo. Jesus é a Páscoa, Jesus é o tabernáculo, Jesus é o Yom Kippur, Jesus é tudo. Está tudo cumprido nele. Jesus é o templo, Jesus é o cordeiro, Jesus é o holocausto, Jesus é tudo, está feito nele. Então, essas leis cerimoniais também não precisam. E as leis chamadas morais do Decálogo são leis usadas para o convívio social e todos nós temos que obedecê-las. A maioria delas estão aplicadas no convívio social no mundo inteiro. Só não se diz se ame a Deus sobre todas as coisas, porque as sociedades não poderiam começar assim.
Mas dependendo do grupo, as sociedades islâmicas separam a sexta, as judaicas separam os sábados. Já houve um tempo que o Ocidente protestante tinha no domingo o seu sábado sabatista e legalista. Hoje em dia não é assim. Mas as demais, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, é o que se espera de qualquer cidadão para que ele viva minimamente, do ponto de vista das exterioridades, uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito cidadão. A lei também não morreu como uma questão de aplicabilidade dela ao convívio social rotineiro, às regras do Estado de Direito, sob as quais eu me submeto a viver. Mas eu também tenho liberdade em relação a essas leis, a contra ela me insurgir, como quando elas são injustas. Como diz o profeta Isaías no capítulo 10, versículo 8, verso 10, da sua profecia. Quando são leis injustas, a gente tem que denunciar e não tem que se submeter a elas. Mas se elas são leis de convívio social razoável e de bom senso, todo homem de boa vontade elas se submete, mas não é para a salvação, é para o convívio social. Então tem as leis do convívio social, tem as leis universais que estabelecem vínculos relacionais entre os humanos, e tinha a lei de Moisés como mediadora de salvação entre Deus e os homens, e que serviu para mostrar apenas a irremediabilidade do homem de salvar-se diante de Deus pelas obras da lei. Porque quando ele cumpre tudo na exterioridade, ele a inflige nas subjetividades. E mesmo quando ele alinha quase todas as objetividades e subjetividades, ele tropeça sempre em alguma subjetividade, todo dia. Um dia sim, um dia não. Aqui e acolá, na subjetividade, todo mundo está condenado. Todos pecaram pela lei e igualmente carecem da glória de Deus. Então, meu amigo, a lei morreu porque se ela não morresse, eu estava morto. Eu sou salvo pela justiça de Cristo, que não me torna um indolente, mas não me torna um legalista. Eu agora recebi o mandamento do amor, que é o único mandamento, porque todos os mandamentos da lei visavam o amor. Porque quem ama, ama a Deus. Quem ama não toma o nome de Deus em vão. Quem ama, guarda não só o dia do sábado, guarda todo dia e toda hora para serem santificados a Deus, não como uma parada de trabalho, mas como um exercício da vida em Deus. Todo dia é sábado de devoção na consciência descansada. Quem ama a Deus, honra pai e mãe. Quem ama a Deus não trai, não adultera, não tem prazer no engano, nem na falsificação, nem na mentira, nem no falso testemunho, nem em nenhuma dessas coisas. Quem ama não fica cobiçando o que é do outro, fica grato que o outro tem, alegra-se com os que se alegram, chora com os que choram. Assim, o amor cumpre a lei. O mandamento de Jesus é amor, não é 10 mandamentos, é um mandamento: ame, e o resto será natural. Olhe para mim e veja como é que a lei de Deus se tornou lei da vida nas minhas relações com os homens, com a contradição humana, com o pecado humano, com a arrogância humana, com a cegueira humana, com tudo. Aprenda, aprendeu sua palavra viva. Quem quer que é de Jesus, entendeu que é assim e que é só isso. Portanto, a lei morreu como caminho e mediação de salvação, porque há um só mediador, que é Jesus, e eu sou salvo pela graça mediante a fé, não por obras. Deu para entender? A lei mosaica como regulamentador de relações humanas está em validade. E em qualquer outro nível de lei de regulamentação cidadã na sociedade, se for razoável e com bom senso, está em validade. Agora, como justificadora ou promotora de justiça do homem para ele apresentar diante de Deus, Jeremias diz que são trapos de imundície. Porque o homem é justificado pela fé e porque a obediência do Evangelho é a obediência em amor ao Evangelho. Que não é a lei de Moisés, é o eu, porém, vos digo de Jesus,
que aprofunda a palavra de Deus e a planta nos escaninhos do coração, para que dali em diante tudo que brote de nós seja a resposta do amor, a ponto de que a gente diga: porque os seus mandamentos não são penosos. Gente boa de Deus, esse programa já acabou faz uns 10 minutos. Já acabou. E eu